Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês hoje, manhã de sábado, dia 22 de maio de 2021. Eu passo por aqui para poder compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Peço desde já para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Todos os dias eu estou postando um vídeo novo aqui no canal com uma reflexão da palavra de Deus. E se inscreva, participe, permaneça conosco aqui no canal. Eu tenho por certo que de alguma maneira você será edificado. Não esquece de deixar seu like aí também no vídeo, tá? E caso você sinta no seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 45, verso 1 a seguir. Vou ler até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: a usar Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Desde Isaías capítulo de 44, Deus aqui ele já está anunciando sobre Ciro, que era o instrumento o qual ele levantaria para poder libertar a nação de Israel, o povo judeu, do cativeiro babilônico. A gente bem sabe pela Bíblia Sagrada que o povo foi levado cativo em 3 remessas pelos babilônicos, começando no ano 605, quando cerca de 3.000 judeus foi levado para o cativeiro babilônico. Depois, no ano de 597, o qual cerca de mais 10.000 judeus foram levados para o cativeiro babilônico. E no ano de 587, o qual então veio aquele golpe final, desferido pelo exército babilônico, quando então eles invadem Jerusalém, levam o restante do povo para o cativeiro babilônico, destrói tudo, Jerusalém, os muros, as muralhas, até o fogo no templo, que era um lugar de adoração do povo judeu a Deus, e deixa só naquela terra só mendigos, algumas pessoas mendigos, para que de alguma maneira aquela terra ali não ficasse infrutífera, E então o povo agora vai passar por um período de cativeiro, o qual Jeremias relata que durou 70 anos. Só que esse contexto que eu acabei de ler, de Isaías capítulo de número 45, verso 1 ao 7, Deus já está usando o profeta Isaías para escrever a respeito de Ciro.
Só que quando Deus usa Isaías aqui, Ciro ainda, olha só que interessante, Ciro ainda não era vivo, Ciro ainda não existia. E Deus já estava aqui relatando por meio do profeta Isaías que seria ele um instrumento que Deus iria usar para poder libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Olha só. Quando Isaías escreve isso daqui é cerca de 130 anos antes. Ciro ainda nem existia, nem pensava em existir. E Deus, pela sua presciência, por ter todos os seus propósitos já estabelecidos de antemão, ele já sabia que Ciro, embora não fosse judeu, era um homem o qual Deus o colocaria no poder, que foi o imperador persa, para poder então usar futuramente para cumprir os propósitos que Deus tinha para fazer no povo judeu, na nação de Israel, por meio dele. Olha só que coisa, que tremendo. Então quando Isaías escreve que é cerca de 130 anos antes, ele nem pensava em existir. É como eu disse alguns dias atrás, Deus permitiu o cativeiro para o povo de Israel, para o povo judeu. Só que ele já tinha o dia e a hora estabelecidas por ele, o qual ele iria arrancar de dentro do cativeiro o seu povo. Deus não iria deixar eles lá para sempre. Deus permitiu o cativeiro por conta da desobediência do povo, dos reis que reinaram e não permaneceram fiéis diante de Deus, com exceção de alguns reis que fizeram o que agradava a Deus. Porém, todavia, a grande maioria, quando chegaram no poder, se esqueceram de Deus, não adoraram a Deus, e por conta disso a nação também ficavam extraviados, adorando com suas adorações pagãs e assim por diante, até que chegou um dado momento da história que a palavra de Deus relata então que agora Deus ele vai permitir o cativeiro para poder tratar com o seu povo, para poder fazer com que o povo de alguma maneira pudessem se voltar a Deus e entender que a vida sem Deus não fazia sentido e que eles só seriam abençoados, eles só teriam êxitos nas guerras, nas suas vidas, se Deus estivesse à frente e não diferente. Então Deus ele permite o cativeiro para poder tratar com o povo. E aqui então Deus agora está levantando Ciro. E diz a história que então os anos se passam, Ciro nasce, cresce e agora começa a reinar. Vira o imperador, está ali reinando sobre o reino da Pérsia. Aí diz a história, que certa feita, então Ciro está no seu palácio e o sono lhe foge. E aí ele pede uma literatura ali para ele poder ler. Ali naquela madrugada, ele perdeu o sono e ele pede ali um livro, um pergaminho para que ele pudesse ler. Aí é trazido para ele um pergaminho, o qual está relatando aqui esse trecho de Isaías, capítulo de número 45, o qual Deus cerca de 130 anos antes já estava falando em relação a Ciro. Pode ver que o texto, Deus ele vai falando por meio do profeta Isaías: embora, Ciro, você não me conheça. Ciro não conhecia Deus, ele adorava outras divindades, ele era um rei pagão. Mas não teria como Deus usar um judeu para poder libertar o seu povo, porque o povo em si, Jerusalém havia sido devastada, o povo judeu estava tudo em cativeiro, e é claro que Deus iria usar alguém de fora para poder mudar a história do povo, do seu povo. E aí, então, diz a história que Ciro então pega aquele pergaminho e ele começa a ler. Quando ele começa a ler, ele entende que Deus está
colocando Babilônia, que naquele momento estava em ascensão. Era um reino muito forte, um inimigo muito forte ali no momento. Então aí ele entende que Deus estava colocando em suas mãos Babilônia, e não somente Babilônia, como outras nações também, que Deus iria estar com ele para cingir lombos de outros reis, desarmar outros reis. E aí Ciro então, ele se encoraja para poder destronar Babilônia, que naquele momento estava em ascensão, era os maiorais da época, eram os imbatíveis, eram os invencíveis. Quando fala aqui de portão de bronze, quando Deus fala aqui, ó, eu iria diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedarei as trancas de ferro. Babilônia tinha cerca de 100 portões de bronze. Aparentemente era intransponível Babilônia, não teria como entrar. Só que a grande verdade é que quem comanda a história é Deus. Quem manda e desmanda é Deus. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Segundo a história, Deus dá estratégia para Ciro, então ele vai e destrona, ele entra para invadir Babilônia com o seu exército pelo leito do rio Eufrates. Ele entra pelo leito do rio, uma parte seca do rio ali, para poder entrar para dentro de Babilônia, ou seja, era um lugar que os babilônicos não imaginavam que poderiam receber um ataque de um exército inimigo. Então ali o leito do rio Eufrates ali estava uma parte seca, e ali o exército ali, por um mover sobrenatural de Deus, ele faz com que aquelas águas ali minem, né? E o exército atravessa então o leito ali de uma parte do rio Eufrates e começa então a entrar por dentro dos portões babilônicos, e eles começam a ser abertos e Babilônia é tomada. E Ciro então ali, direcionado por Deus, começa a cumprir o propósito que Deus tinha, que era arrancar o povo judeu do cativeiro babilônico, era trazer a liberdade para eles. Aqui Ciro, quando ele é chamado de ungido de Messias, que é ungido, Messias é um tipo de Jesus, ele foi um libertador temporal que Deus usou para aquele momento, para aquele propósito, que era destronar a Babilônia e levar o povo de volta a Jerusalém, permitir, dar um aval para que o povo pudesse voltar a Jerusalém. E agora Jesus Cristo, a gente sabe que é o nosso libertador permanente. Era um tipo de Jesus, Ciro. Embora fosse um rei pagão, Deus chamou ele de meu servo, meu ungido e meu pastor, em Isaías capítulo 4, versículo de número 28. Imagina. E o que eu entendo nessa palavra aqui nessa manhã é que Deus está permitindo essa prova aí que você está passando, esta luta que você está passando, mas Ele também já preparou aqui o momento da sua vitória. Ele está preparando esse cativeiro que você está enfrentando aí espiritual, quem sabe por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência a Ele. E agora você se encontra num cativeiro, seja espiritual, seja matrimonial, seja financeiro, seja ministerial. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer que os propósitos que Ele tem para a sua vida permanecem de pé.
E que tal como ele levantou Ciro como instrumento para libertar o povo judeu do cativeiro babilônico, fazer com que o povo pudesse voltar a Jerusalém, para que ela pudesse ser reedificada, assim então Deus ele também já está levantando alguém para poder estender a mão para a sua vida, para poder libertar você desse cativeiro que você está enfrentando. Eu entendo nessa palavra que Deus ele está querendo dizer que ele já na eternidade, segundo a sua presciência, por meio dessa palavra eu entendo que ele já decretou o dia e a hora para ele manifestar os seus propósitos na sua vida e fazer com que o milagre chegue até você. Não pense que você está esquecido diante de Deus, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha sido desobediente a Deus. Não, os propósitos para ele não mudam. Mas eu entendo nessa palavra que foi necessário você passar por isso, por essa prova, por essa luta, por essa dificuldade, mas que agora está chegando o final dela e Deus está se levantando para poder agir ao seu favor, agir ao seu favor. E assim como ele usou Ciro, agora ele vai levantar alguém para poder abençoar a sua vida. Assim ele vai levantar um anjo, ele vai enviar um anjo para poder ir e reverter esse cativeiro que você está enfrentando. Ou seja, o milagre já está chegando até você, a resposta que você precisa já está chegando até você, a providência que você precisa está chegando até você. Não pense você que Deus não sabe o que está fazendo. Ele já sabia que você estaria passando por tudo isso daí, e você não passa por nada disso se não fosse uma permissão de Deus. Mas há um tempo que Deus permite a prova, há um tempo que Deus permite você e eu passarmos pela prova, mas há um tempo também que Deus já estabeleceu para poder tirar você da prova, para que o nome dele venha a ser glorificado e para que os projetos que ele tem na sua vida possam ser concretizados. Esse cativeiro, Deus me manda te dizer, isso que você está passando é só um momento, ele não é eterno. O povo de Israel, o povo judeu, quem sabe lá em cativeiro babilônico, achou que não sairia mais. Quem sabe eles acharam que a sina deles iam se morrer em terra estrangeira, longe da sua pátria, longe das suas origens. Mas mal sabiam eles que Deus na eternidade já havia preparado um dia o qual ele se manifestaria por meio de Ciro para arrancá-los do cativeiro babilônico. Deus sabe o que está fazendo, e ele sabe que foi necessário você enfrentar esse cativeiro espiritual, emocional, ministerial, matrimonial. Ele sabe que foi necessário você enfrentar, porque Deus ele sabe como trabalhar na sua vida. Deus ele sabe como trabalhar no seu coração. Ele sabe como te moldar, como te aperfeiçoar. Ele sabe como te preparar para que você possa ficar da maneira com que ele quer que você fique, para que você seja vaso, para que você seja instrumento nas mãos dele de honra, para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado na sua casa, na sua família, no seu ministério. Você é vaso de Deus, é escolhido. Ele não permitiu tudo isso daí que você está enfrentando sem um propósito. Mas ele me manda te dizer nesta manhã, Deus me manda te dizer nesta manhã, ele já levantou um Ciro para poder te libertar, arrancar você deste cativeiro. Deus já preparou o momento e ele está chegando para poder reverter a tua situação.
Não pense você que está esquecido, não. Não pensa você, serva de Deus, que você está esquecida, não. Deus, ele tem tudo sob controle, ele sabe o que está fazendo. Mas foi necessário você passar por tudo isso. O que Deus tem para você é maior e é melhor. E é por isso que ele está trazendo restauração para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual. É porque ainda ele tem propósitos para cumprir através da sua vida. Ele tem propósito para serem estabelecidos na sua família através da sua vida. Ele tem propósitos na vida de outros para serem concretizados através da sua vida, através do seu ministério. Deus, ele não perdeu o controle da sua vida, não, e ele está se levantando para poder agir ao seu favor. E tal como ele providenciou meio de livramento para a nação de Israel, o povo judeu de cativeiro babilônico, usando o imperador Ciro, assim ele também já preparou alguém para poder te estender a mão e ser bênção na sua vida neste exato momento. Ele já preparou o momento agora o qual ele vai manifestar o tão grande livramento que você está precisando. Seja por meio de pessoas que estão perto de você, seja por meio de um anjo que ele envia nesta hora para poder te livrar. O importante é saber que, independente dos meios que ele vai usar, entenda, ele já preparou esses meios antes mesmo de você ter entrado nessa situação que você está enfrentando, o qual ele permitiu. Amém? Descanse em Deus, ele está enviando o livramento para você, o socorro que você precisa. Ele já tem tudo preparado e já vai ser manifestado o livramento, o milagre que você tanto precisa, a reversão do seu cativeiro, e a tua história vai ser mudada, e o nome de Deus vai ser glorificado, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai entender que você precisou passar por tudo isso para ser moldado por Deus, para ser moldada por Deus. Aleluia, fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, santo, eterno, Deus poderoso, maravilhoso e bendito, eu te louvo, Pai, te adoro, te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço, Senhor, por esta manhã de vida que o Senhor concede a cada um de nós. Te agradeço, meu Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, que veio falar aos nossos corações. Que da mesma maneira que o Senhor está permitindo o cativeiro, Pai, na vida do teu filho, na vida da tua filha, o Senhor também já está mandando livramentos, Pai, porque o Senhor já preparou de antemão o livramento, o momento certo, meu Pai, de poder agir de maneira favorável na vida do teu filho e na vida da tua filha. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, conforta cada um desses corações que chegou até esse vídeo, Pai. Pai, muda a história do teu filho e da tua filha. Pai santo, amado e querido, remova toda a angústia, toda a tristeza, todo o embaraço, todo o peso espiritual, Senhor. Joga por terra nessa manhã tudo aquilo, Pai, que não provém de ti, Senhor, e glorifica o teu nome na vida da tua filha, na vida do teu filho, na vida de cada família aqui representada, Pai. É o pedido que eu lhe faço nessa manhã, ó Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, supre cada uma das necessidades dos teus filhos, Senhor, seja espiritual, física, meu Pai, seja na área da saúde, Pai. Opera um milagre, Senhor, muda a história, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor.
Pai amado, precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, Senhor, sabemos que sem Ti não somos nada, Pai. Segure-nos pelas nossas mãos, Pai, não permita com que venhamos, meu Pai, a ficarmos prostrados diante, meu Pai, desses contratempos, diante desses ventos, dessas provas, dessas lutas e das dificuldades que temos enfrentados, meu Pai, na nossa caminhada, mas nos ajude, Senhor, a permanecermos em pé, seguindo adiante, meu Pai, sentindo tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, permaneça conosco no decorrer deste dia, que esse final de semana venha ser um final de semana de respostas, que venha ser um final de semana de portas abertas, que venha ser um final de semana qual nós possamos contemplar o Teu agir no nosso meio, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. Senhor Deus, é o pedido que eu lhe faço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Permaneça conosco, Pai, livra-nos de todo mal, Senhor. Esta é a oração que eu te faço nesta manhã, e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui de volta com mais um vídeo da parte de Deus. Deus abençoe você, tudo de bom, a paz do Senhor.